Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje leremos o capítulo 4 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura, sabe? Que nessa leitura do Evangelho aqui você possa aprender coisas novas, que você possa colocar mais conteúdo sobre os Evangelhos no seu dia a dia, no seu pensamento, tá bom? Então, antes de começar, você que está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Tem alguém que precisa receber a palavra do Senhor e você pode ser a ponte entre essa pessoa e a palavra de Deus. Tá bom? Então eu vou começar aqui com uma oração para que o Espírito Santo nos mostre algo novo em Marcos capítulo 4. Pois tem vezes que a gente relê e não entende nada, mas se o Espírito Santo nos ajudar, a gente vai conseguir enxergar coisas novas aqui nesse capítulo. Tá bom? Então vou começar com uma oração. Pai, hoje aqui nesse dia eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Pai, hoje aqui nesse dia eu peço que a tua presença, que o teu amor, ele reine em nossos corações e que possamos, Espírito Santo, aprender algo novo aqui nesse capítulo. Que possamos, Espírito Santo, mais uma vez, renovar o nosso pensamento com tudo que contém aqui em Marcos capítulo 4, Pai. Então eu peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude e que a tua presença, ela reine em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Marcos capítulo 4 na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Versículo 5. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, e que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Versículo 10. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: Se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem.
Versículo 15. As sementes que caíram à beira do caminho representam o que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contanto, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada por preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Versículo 20. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e ainda lhes será acrescentado. Versículo 25. Pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem até o que tem lhe será tirado. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Versículo 30. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam
uns aos outros. Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Então esse foi Marcos, capítulo 4. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse vídeo. Sabe, o versículo que mais te marcou, o ponto que mais te marcou, ou se houve alguma dúvida sobre tudo que a gente pôde ler aqui. Também eu quero que você coloque aqui no comentário se você já viu alguma dessas parábolas que foi contada aqui no Evangelho de Mateus também. Se você lembrar, coloque aqui também nos comentários, tá bom? E eu marquei um ponto só aqui para que você pense se faz sentido ou não para você esse ponto que eu vou deixar. Se fizer sentido, você deixa aqui nos comentários. E se também não fizer sentido, você também coloque aqui nos comentários o que você acha desse ponto que eu vou falar. Eu coloquei aqui que Jesus dormia em meio a uma tempestade. Pensa, uma tempestade é vento, é chuva, são trovões, é muito barulho no meio de uma tempestade. E mesmo assim, Jesus Cristo dormia. Jesus Cristo estava ali, dormindo em meio a todo esse caos, sabe? E quando ele acorda, que ele diz ao vento que aquete silêncio, o que ele faz? Ele pergunta aos discípulos por que eles estavam com medo. Por que eles tinham medo do vento, do mar, de tudo que estava acontecendo, se eles ainda não tinham fé, sabe? E aí que eu quero pensar, porque a fé, quando nós lemos lá no livro da carta aos Hebreus, ela diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então Jesus ele chega aqui para os discípulos e fala, ó, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Porque Jesus estava ali na mesma situação em que podia sim acontecer um acidente, podia sim eles morrerem ali no naufrágio, sim, poderia acontecer tudo isso. Mas Jesus estava no meio daquela tempestade também e ele estava dormindo, ele estava calmo, ele estava tranquilo em tudo que estava acontecendo. E aí é o que eu aprendo nesse vídeo, sabe? Que por que nós ficamos tão aflitos em meio aos conflitos, em meio aos problemas, em meio às dores? É porque nós ainda vivemos como se estivéssemos essa terra como nossa morada. Por que Jesus não estava ali mais? Porque para ele não importava, sabe? Ele sabia que o que lhe acontecesse jamais seria maior do que a vontade de Deus. Jamais seria mais do que a vontade de Deus para a sua vida, sabe? E hoje nós também, se pensarmos assim, se nós pensarmos com os pensamentos eternos, se nós desapegarmos de tudo que é aqui dessa terra, material, terreno, nós deixaremos de ter medo por todas as coisas. Nós deixaremos de ter medos por todas as vezes que nos encontrarmos encurralados, sem saída, sem opção de sair desse lugar. Porque os discípulos eles estavam em meio a uma tempestade, então não tinha para onde fugir. Não tinha como eles darem ré e sair da tempestade, não. Para que eles passassem, eles precisavam passar tanto para frente como para trás, eles precisavam passar pela tempestade. Então não tinha como fugir. E assim até hoje somos nós. Quando nos encontramos em uma situação sem saída, nós nos sentimos apavorados. Porque nós ainda estamos arraigados, ainda estamos presos aqui nessa terra. Nós ainda queremos viver muito tempo aqui na terra, sabe? E Jesus ele sabia que se fosse para ele viver um dia a mais ou um dia a menos aqui na terra, seria a vontade de Deus e não a dele. Teve um momento que ele até teve medo de morrer, que é quando a noite que antecede a noite que ele seria traído. Ali ele pediu que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Mas aqui nós vemos que no meio da tempestade ele não teve medo,
porque a fé dele estava num Deus que podia fazer tudo a seu favor. Então é isso que é ter fé, é crer que temos um Deus, sabe, que pode fazer as coisas que nós não enxergamos, as coisas que nós não conseguimos ainda compreender. Tá bom? Então foi esse ponto que eu pude absorver aqui desse texto, e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se fez sentido ou não para você, se você consegue enxergar esse ponto ou não em Marcos capítulo 4. Tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Esse foi o vídeo de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo, todo dia de segunda a sexta, 5:30 da manhã, um vídeo novo aqui no canal.